A história é feita de histórias. A história do cristianismo também é feita de muitas histórias, pois a história de Jesus é uma história dinâmica e continua acontecendo. É a história dos cristãos do passado e também dos que hoje vivem. A história do cristianismo é feita da história de todos os cristãos. E dentre elas, eu tenho o imenso prazer de apresentar a história de Irene Azevedo. Olá pessoal, Irene Azevedo aqui falando. Para mim, eu preciso iniciar dizendo que eu estou muito feliz e agradeço a oportunidade única, inenarrável, em poder compartilhar um pouquinho da minha história de conversão e minha história de encontro, né, de conhecimento do grande amigo Márcio Sena. Com certeza eu sou muito privilegiada por, em primeiro lugar, ter a Deus como o meu Senhor, o meu Salvador, e por desfrutar de uma história linda com Deus. E no meio dessa história, ter encontrado uma pessoa que dispensa comentários, que é o nosso grande amigo Márcio Sena, e enaltecer esse projeto rico, tão maravilhoso que ele pode nos proporcionar para poder pensar em como Deus atua na história da humanidade e também na nossa vida, né, como criaturas e filhos de Deus. Então, meus amigos, queria iniciar um pouquinho de como que o cristianismo afetou a minha história, né? A minha conversão se deu quando eu tinha 8 anos de idade, né? Com 8 anos de idade, eu, num culto infantil, lá na igreja Assembleia de Deus em Olaria, eu estava assistindo uma cantora que era o meu sonho conhecer essa cantora, Marilene Vieira, e ela me influenciou, né, na minha infância, adorava o trabalho dela. E nesse culto infantil ela fez um apelo e ela explicou sobre a importância de cada pessoa ter o seu encontro pessoal com Deus, que filho de crente não era crente e que a decisão era pessoal, que cada um precisava se decidir por Cristo. E de fato, isso que ela disse era algo que eu vinha ouvindo durante a minha vida, né? A minha vida aí, curtinha de 8 anos, eu tive a graça e o privilégio, né? Podemos dizer, eu posso dizer isso, que eu nasci num lar cristão. Então, o meu pai, né, antes de tudo, o meu pai e minha mãe já iam à igreja e eles, sempre que era possível, a gente fazia cultos domésticos. Meus pais eram bem ativos na igreja. Culto doméstico é nada mais do que o culto em casa, a gente falava culto doméstico. Então, e sempre que era possível, meu pai lia a Bíblia, nos ensinava, e eu não sabia, eu não entendia o porquê, mas meu pai, ele falava muitas vezes, várias vezes, que cada pessoa tinha que ter o seu encontro pessoal com Deus, que o Deus do meu pai tinha também que ser o meu Deus. Então, aquilo que a cantora naquele dia cantou, pregou e apelou era algo que eu já vinha ouvindo tempos anteriores, né? Então, com 8 anos de idade, levantei minha mão, fui lá pra frente e eu sentia vergonha, né? Acho que as pessoas, assim, que são um pouco tímidas costumam sentir vergonha. Assim, caramba, sempre penso o que vão pensar de você. E eu já com 8 anos de idade já pensava nisso, mas não, eu entendi que era necessário. E naquele momento eu pensei, poxa, daqui pra frente vai ser tudo diferente. Daqui pra frente eu vou ser uma nova pessoa com uma nova postura. Eu acredito que ser cristão, assim como eu vejo tantos cristãos, assim como eu vejo meus pais, eu vejo tantos irmãos tendo uma postura, não é porque eu sou criança que eu tenho que ter uma postura diferente. Eu acho que eu preciso adotar essa postura. E assim foi, gente. Eu com 8 anos tendo esse pensamento, né? Eu já me levantei minha mão, fui lá pra frente e queria assim ressaltar que foi a importância do legado que a gente tem em casa, né? Da influência, do exemplo que temos no nosso ambiente familiar. E eu costumo dizer
que a vida com Deus é como se fosse um casamento, né? Nos contos de fada você ouve aquelas histórias que a pessoa, olha, e casaram e foram felizes para sempre, né? Mas na verdade é o início de uma história. Então quando você se converte, quando você levanta a sua mão, quando você decide por Cristo, aí é que então começa uma nova vida de experiências com Deus, assim foi comigo, né? Então foi o começo que eu queria destacar. Com 8 anos de idade, eu levantei minha mão e eu posso dizer que eu vivi muitas aventuras e muitas experiências com Deus maravilhosas. Umas maravilhosas e umas nem tanto assim. Mas no meio dessa caminhada com Deus, né? Eu aprendi muitas coisas. E uma das experiências que eu tive com Deus na minha trajetória foi que eu tinha alguns sonhos, sim, sonhos literais. E quando eu tive esses sonhos, alguns deles se concretizavam, alguns deles tinham um significado e eu buscava, né, a interpretação desses sonhos. Minha mãe me ajudava nesse processo, alguns outros irmãos também me ajudavam nesse processo. E um dos sonhos que eu tive se realizou, que foi o quê? Conhecer o movimento estudantil Alpha Ômega na universidade. E eu conheci o Márcio por meio dessa experiência com o movimento estudantil Alpha Ômega no Rio de Janeiro. Então, no ano de 2006, eu conheci o Márcio e conforme eu fui vivenciando tudo aquilo, eu lembrei dos sonhos. Meu Deus, os sonhos que eu tinha era exatamente isso. Porque na época que eu sonhei, eu não tinha muita clareza do que era. Eu sei que era um ambiente meio igreja, meio escola, estudo, e veio a realizar-se e veio a se concretizar, sendo as minhas experiências com o movimento estudantil Alpha Ômega. E eu posso dizer para vocês que foi mais uma etapa da minha vida maravilhosa, com muitas experiências com Deus. Eu pude encontrar pessoas riquíssimas, valiosíssimas, amigos que eu tenho até hoje, como o Márcio. Então, lá no IFIX, na universidade, na faculdade, no Instituto de História, hoje Instituto de História, mas a antiga Faculdade de Histórias e Ciências Sociais, no centro da cidade do Rio de Janeiro, eu conheci o Márcio. Lá ele discipulou, ele foi um missionário, né, que ajudou a liderar, que liderou ali aquele núcleo do movimento onde eu estudava. Tivemos, assim, histórias incríveis. Ele casou, eu fui no casamento dele, e assim, então, nos encontramos, já fui em 2 casas por onde ele morou, né, e, gente, muita coisa boa. Então, esse que eu posso contar um pedacinho, assim, da minha história com Deus, da minha história com o Márcio. Sempre que é possível, eu subo lá a serra para encontrar esse grande amigo. E é muito, muito lindo ver o agir de Deus na vida dele, que é uma pessoa incrível que transmite muito Deus. E eu posso dizer que o Márcio, da sua forma de ser, né, assim como a gente encontra em outras personalidades, né, pessoas que nos marcam, eu posso dizer que o Márcio deixou um pouquinho dele em mim, né? E é muito bom você ter nessa caminhada, assim, relações profundas, amizades de Deus, amizades e relacionamentos de pessoas que acrescentam positivamente na sua vida. Eu posso dizer que o Márcio é uma dessas pessoas e sou muito grata a Deus. E se eu puder aqui deixar alguma mensagem, eu gostaria de destacar e transmitir 3 passagens bíblicas que eu posso aplicar dentro dessa história. Bem, eu gosto muito dessa passagem que se encontra em Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Então, essa ideia de processo, né? Assim como falamos, tem pessoas que na conversão é um processo, né, mais demorado, umas é um processo mais rápido, mas na verdade a nossa caminhada com Deus é uma trajetória, é um processo contínuo e diz a palavra que a nossa vida com Deus, ela vai se iluminando cada dia mais, é uma progressão, é um processo que começa, que só termina quando a gente vai se encontrar, quando a gente for se encontrar face a face com o nosso Deus, Salvador e Criador, né? E outras 2 passagens que me encantam, que é da vida de Jó, né?
fica aí a dica para que você possa ler o livro de Jó. Muitos falam, a paciência de Jó, aquele provérbio, né, popular, aquela sabedoria popular, aquele jargão que dizem, sabedoria de paciência de Jó. Então, por quê, né? A história dele é muito fascinante. E duas passagens do livro dele me encantam, que é Jó 42:2. Porque bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, disse Jó a Deus. E o mesmo capítulo, 42, mas no verso 5 ele diz: Eu te conhecia de ouvir, só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então, o próprio Jó, que teve toda uma vida com Deus, né, antes de sofrer uma grande catástrofe na sua vida, de perder filhos e posses, e acho que amigos e a sua esposa também já não caminhava no mesmo pensamento que ele. Podemos dizer que ele se viu abandonado. Mas ele era um homem temente a Deus, ele acreditava em Deus. Mas foi depois de uma grande experiência, não muito boa, né, não muito maravilhosa, mas ao final da sua trajetória, esse barco virou, essa sorte virou, Deus restituiu tudo que ele perdeu, né, em dobro, inclusive filhos, e ele teve uma experiência muito grande com Deus, ele conversou com Deus, e ele declarou, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então, o meu desafio, né, acho que é um desafio de vida e um desafio também que eu quero passar a você que está nos ouvindo, que conhecer a Deus é uma aventura, é um processo e é possível, né, assim como aconteceu com o Jó, assim como aconteceu comigo e acredito que aconteceu com o Márcio e tantos outros aqui que professam essa fé, que vivem a história do cristianismo, é a possibilidade de conhecer a Deus, não apenas de ouvir, não apenas do testemunho de outras pessoas e das experiências de outras pessoas, mas de perceber que Deus é possível, que Deus é real e que Ele é acessível por meio da vida e do amor de Jesus Cristo. Então, o meu convite e desafio para você é que você possa cada dia mais se empenhar em conhecer a esse Jesus que é uma fonte inesgotável, que é um Deus grande, que é um Deus tremendo, que é um Deus que pode todas as coisas e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. E Ele nos convida, de fato, a cada dia conhecer um pouquinho mais dele, né? A cada dia vivenciar uma experiência. Ele nos convida a caminhar com Ele e viver com Ele o seu propósito nesta terra, né? Na humanidade. E é uma grande aventura e, de fato, é um grande privilégio. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Espero que você tenha curtido. Então, e que você aceite esse desafio também. Um grande beijo e até mais. A história do cristianismo é a história de todos os cristãos. Se você gostou dessa história, tem várias outras lá no canal. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço.